Léo, a gente sabe que já falamos aqui do Mbappé, da sua predileção, do seu gosto de trabalhar com os miúdos, né? Com os jogadores que vêm das categorias de base, com os jovens jogadores. Aqui no Cruzeiro a gente sabe também que você já teve na Toca da Raposa 1 acompanhando os jogos do Sub-20, que você está conversando muito lá com o Luciano Dias, com a Adilson Batista, com toda a equipe da base cruzeirense. Não vou pedir para você falar nomes, não vou cometer essa indelicadeza, mas o que você já viu de bom na base do Cruzeiro e você espera mesmo contar com esses meninos no seu time de cima hoje, né? No seu time profissional aqui na Toca 2? A primeira situação em relação ao Cruzeiro e à sua formação, eu terei algumas informações e conheço alguns jogadores que saíram. Tive o Wallace, que saiu daqui também da Toca, que esteve comigo no Mónaco, quando fui para Braga e depois fui para o Mónaco. Conheço outros jogadores que saíram também aqui da formação do Cruzeiro, e o Cruzeiro é muito famoso pela sua formação. É muito conhecido internacionalmente por ter qualidade na sua formação. Uma das primeiras medidas que eu tomei foi aproximar a equipa sub-20 à equipa profissional. Eu pedi ao clube para trazer os nossos sub-20 a treinarem aqui à mesma hora do profissional, de forma a eu conseguir integrar alguns jogadores no treino quando tivesse necessidade. Agora estamos numa fase que treinamos juntos, à mesma hora. Em termos de jogos, sempre que existe jogadores sub-20 no plantel principal que podem jogar, como foi o caso do Otávio, este jogo de ontem. O Otávio já não jogava há 4 meses e eu meti-lo aqui um pouco no jogo de treinos que fizemos a semana passada, Porto Seguro, já não esqueci o nome lá da equipa que jogamos, Pouso Alegre, e não gostei, mas o Otávio é um guarda-redes de qualidade. Porquê? Porque não joga, se um atleta não joga durante um período muito largo, depois perde qualidades. Não acredito que só treinando os atletas evoluem, porque eu tenho uma experiência de vida, que sei que todos os jogadores que chegaram ao top, a um bom nível, todos eles dos 20 aos 23 anos jogaram. Todos eles. Não andavam só a treinar e a fazer meinhos fora do campo. Todos eles jogaram. Eu tenho uma grande experiência sobre o Ricardo Carvalho. O Ricardo Carvalho, o zagueiro que teve no Chelsea, teve no Real Madrid, na seleção portuguesa. Trabalhei com ele 2 anos no Mónaco. E quando conversávamos um dia, ele disse: mas eu no Porto, os primeiros 3 anos que eu saí dos Júniors no Porto, eles queriam que eu fosse a 4ª opção e a 5ª opção do plantel, e eu nunca aceitei isso. Eu fui para a 2ª divisão, eu fui para equipas da série da 1ª divisão, umas equipas pequenas, para estar sempre a jogar. E quando eu cheguei 4 anos depois à primeira equipa do Porto, a minha condição já era muito melhor do que aqueles da minha geração que tinham ficado lá sem jogar, e por isso é que eu ganhei um lugar na primeira equipa do Porto, e depois, pronto, toda a gente conhece, foi para o Chelsea, ganhou a Champions League 2 ou 3 vezes, e é isso que eu acredito. Todos os jovens talentos têm que jogar, e por isso nós aqui no Cruzeiro, mesmo que eles estejam a treinar com a equipa principal, têm a obrigação de jogar no sub-20 para estar sempre a rodar. Ainda há 2 semanas já levei o Janderson depois para jogar 30 minutos no Botafogo, jogo de treino, mas ele não estava a treinar connosco, mas eu sabia que ele estava a jogar bem e a trabalhar bem na equipa B, porque nós temos acompanhado. Então, Mister, até dentro dessa história, o torcedor do Cruzeiro nos últimos tempos acostumou a ver, os técnicos de uma maneira geral no Brasil dizem que o campeonato regional é o campeonato de um nível mais fraco, sem sombra de dúvidas, comparando com Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileiro, o nível técnico mais baixo. E que usam desse campeonato, às vezes, para lançar jovens. O torcedor do Cruzeiro acompanha nos últimos anos, às vezes, esses jovens não serem lançados, e à medida que as coisas começam a ficar difíceis dentro de um campeonato brasileiro, esses jovens são convidados a participar. Aí já em uma situação de alguma emergência, porque a temporada passa e os jogadores se desgastam. O senhor acredita que para esse jovem talentoso, ele pode se integrar ao profissional, mas a experiência final é realmente o jogo, como o senhor já promoveu aqui para os jovens? O jogo em si, né? Não somente estar integrado ao elenco profissional?
Sim, eu acho que o jogo é fundamental. Eu acho que é importante eles treinarem connosco, mas é importante eles competirem e jogarem. Eu acredito, e nós temos neste momento 3 ou 4 jogadores que são jogadores que já trabalharam algumas vezes connosco e às vezes trabalham quando existe possibilidade, que no futuro próximo ou mais longe eles vão ser chamados para mostrar o seu trabalho, porque acredito que temos muitos jovens da formação com qualidade. Mas, mais uma vez, a formação está diretamente relacionada com que tipo de projeto é que tens no clube. Com certeza, não vale a pena estarmos a fazer um elenco de 30 jogadores e querer abrir portas para a formação. O elenco tem que estar preparado, com certeza, para as responsabilidades que tem na Série A, na Sul-Americana, na Copa do Brasil e também no estadual, mas tem que ter espaço para que esses jovens possam se integrar. Por exemplo, muitos dos clubes que eu já trabalhei, nós tínhamos sempre a responsabilidade de todos os anos, no mínimo, colocar 2 jogadores da formação no plantel principal. Se estávamos a pensar em trazer 26 jogadores, trazíamos 24 e 2 era da formação. Tinham um ano lá connosco, no fim desse ano, serviam, não serviam, emprestavam, não estavam ainda maduros, porque a seguir tem outro motivo. Às vezes, os jogadores com 18 anos ou 19 não são capazes de entrar diretamente na equipa profissional, porque precisam de algum jogo. Às vezes, têm que ser emprestados, e aí também abrimos agora um protocolo e uma organização de controlar os nossos jogadores emprestados, porque às vezes a evolução, os jogadores às vezes não aparecem aos 18 anos, mas aparecem aos 20 ou aos 21. Por isso temos de ter atenção que às vezes a maturação do ser humano não é a mesma. E agora estamos também a direcionar um acompanhamento dos nossos analistas, dos jogadores emprestados, que possivelmente algum daqueles vai ter uma maturação nesta fase e vai ser uma boa surpresa no futuro. O presidente Pedrinho teve aqui semana passada e justamente elogiou essa sua característica. Não sei se você acompanhou nosso primeiro podcast semana passada, o Pedrinho falou sobre isso, esse seu monitoramento em relação aos jogadores que estão emprestados.